Pessoal, boa noite. Muito bem-vindos, obrigado pela presença. Mais uma edição, essa é a terceira edição do Direct. Para quem nunca veio, nunca participou, é um evento que a gente faz final de ano para reunir os nossos clientes, nossos parceiros, que estão aqui na região, estão mais próximos, né? A gente acaba tendo uma concentração muito menor de cliente, de parceiro na região, mas é o momento que a gente tem de reunir o número máximo de pessoas para a gente poder confraternizar um pouquinho, comemorar um pouco os resultados do ano e principalmente falar um pouquinho de futuro, né? O que a gente está pensando para 2020 e em diante. Então é o momento de a gente compartilhar bastante dessas coisas com vocês, né? Vocês fazem parte disso, nos ajudam diariamente a estar sempre melhorando, então é bacana que a gente tenha esse momento formal para a gente poder bater esse papo e, enfim, depois confraternizar com uma pequena janta. Esse ano a gente fez uma... Primeiro a gente brincou, né? A noite de autógrafos do Alex, né? Veio a ideia do banner, aí com um banco de imagens, etc. Não, vamos botar alguém da equipe, né? E a gente fez um processo alguns meses atrás com um novo vídeo de reposicionamento. E o Alex, que, né, com muito carinho, muito respeito, a gente chama de Black. Disse assim, não, porra, vamos botar o Black lá que, né, vai representar todo mundo. Foi muito simpático no vídeo, no encerramento do vídeo. A gente vai mostrar hoje. E ficou garoto propaganda. Eu falei assim, ele vai estar comigo na apresentação a noite inteira, né? Então eu tô seguro aqui. Bom, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente esse ano para, enfim, motivá-los a bater foto, colocar em LinkedIn, coisa do tipo, com a hashtag OSTechDirect. A gente vai sortear 3 brindes. Infelizmente isso não vai ser hoje, porque a equipe precisa processar os resultados de busca com relação à hashtag, mas vão ser 3 brindes opcionais, então a ideia é que vocês realmente possam escolher entre os três brindes. Então, eu tenho já um fone de ouvido JBL sem fio. Eu não quero, eu quero outra opção, eu quero uma caixinha de som e etc. Então a ideia dos brindes estão nesse nível, vão ser 3 brindes JBL de segmentos diferentes, para que vocês consigam optar quem for o vencedor. Tá? Então durante o evento, até às 22 horas, o que vocês quiserem bater de foto, pode ser da apresentação, por favor, não de mim, né? Depois de pessoas, depois do momento ali fora de confraternização, postem isso no LinkedIn. Depois, amanhã a nossa equipe vai fazer um filtro e a gente vai divulgar o resultado do vencedor. Tá? E aí a gente entra em contato para abrir certinho os brindes e vocês decidem o que é mais aderente para vocês. Bom, Tô rápido aqui. Bom, a dinâmica basicamente é a seguinte, a gente vai falar muito sobre o ano, né? O que a gente fez, apresentar para vocês o que a gente fez. Tem bastante coisa que a gente faz que vocês conhecem, mas tem muita coisa que a gente acaba fazendo que por culpa nossa e por uma série de questões vocês acabam não sabendo, né? Então é um momento importante também de a gente fazer essa retrospectiva. Eu inicio a apresentação falando um pouquinho de grandes números, tá? E o grandes aí não é no sentido de grandeza, mas sim de resumo dos nossos principais números, apresentando os resultados que a gente teve nos setores ao longo do ano. Aqui a gente resolveu trazer uma pessoa que pudesse representar o seu time, diante de algumas informações que vão ser colocadas aqui. Bom, o nosso canal direto de vendas, a OSTech trabalha com aproximadamente 200 parceiros que estão espalhados ao longo do Brasil. Só que a gente mantém ainda um canal direto de vendas, né? Então a gente tem
equipe de ativação, equipe de suporte que dão atenção para esse canal direto. A gente tem alguns canais de aquisição que acabam afunilando no direto. A gente teve um crescimento aí de 18% em cima do canal direto. Isso a gente está falando de novas demandas, novos contratos que são gerados somente fora da nossa base. O nosso canal indireto, que aí representa os nossos parceiros, a gente teve um crescimento até final de outubro, que foi fechado esses números de 21%. Isso para o Westech é extremamente estratégico. Tá? Boa parte, na verdade, da nossa força ela está no nosso canal indireto. A gente tem dado, principalmente nos últimos 6 meses aproximadamente, uma atenção bastante importante. Eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso. A gente tem um outro negócio que olha principalmente para o mercado internacional, não só sob uma perspectiva de exportação, mas de trazer produtos estrangeiros para o Brasil, né? Muitos deles, as empresas têm a opção de comprar diretamente no fabricante internacional, mas não são todas que conseguem fazer por todo o processo burocrático de nacionalização e etc. E a gente consegue trazer esses produtos de forma totalmente nacionalizada, com emissão de nota fiscal através da Westech. Esse negócio cresceu 120% esse ano, né? Isso em algumas médias, depois a gente vai abrir um pouco esse número. E aqui foi um errinho nosso, não está relacionado diretamente ao comercial, mas vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, falando a respeito do nosso blog, que é uma das principais iniciativas que a gente tem quando a gente está falando de educação. Né? Ele cresceu em termos de audiência 85% esse ano. Bom, aí mais um representante, o Fábio, que é responsável pela Internacional, junto com a Alejandra. A gente teve, só falando de software importado, mais de 300% de crescimento. Faz um favorzinho para mim. Isso muito puxado pela representação de uma solução de backup muito focada em virtualização, que se chama Naquivo. Hoje nós somos o único Gold Partner da Naquivo no Brasil. Isso nos dá algumas condições de visibilidade que são bastante interessantes. Então, muito dessa puxada de 300% deu-se através do Naquivo. E depois a gente teve um outro número interessante, de incremento de 65% do aluguel dos appliances. Os nossos equipamentos eles são importados, né, e a gente termina o processo de montagem aqui no Brasil. E esse crescimento foi bastante expressivo, porque a gente conseguiu reduzir pela metade o preço de comercialização da nossa linha de entrada. Né? Então, isso permitiu que a gente entrasse em outros mercados, que até então o preço de entrada era um pouquinho mais salgado, e assim que eles viam, e a gente conseguiu baixar isso de uma forma bastante substancial. Então, isso representa, principalmente no segundo semestre para cá, um crescimento bastante importante. Vamos lá. Falando de ativação, aí está o Gabriel, que é o responsável pelo time. A gente teve 158 projetos entregues até então, né, fechado aí final de novembro. Quase 1.600 horas que foram envolvidas somente da nossa equipe em cima desses projetos, com uma média de 9,43 de satisfação. Isso é interessante, a gente avalia 3 pontos no momento que é feita a entrega do projeto. A gente avalia metodologia, avalia conhecimento e uma série de outras coisas. Então a média aí ela está bastante adequada. Bom, falando um pouquinho do nosso time de suporte, a gente trouxe o Josias representando nessa imagem, e principalmente o primeiro ponto ali que a gente está falando de gamificação. Esse ano a gente fez algumas dinâmicas diferentes com o time de suporte e trouxe uma estrutura de gamificação. Né? Então, a gente tem um programa lá que foi selecionado com alguns personagens do Star Wars, e todos os meses a gente tem um evento interno que se chama Westech 360, que além dos setores apresentarem seus resultados, a gente faz um processo de premiação sobre vários aspectos relacionados a esse programa de gamificação.
E o Josias está aí de forma extremamente merecida. Está ali o Josias, né? O Josias, a gente tem um quadro lá que todos os meses a gente coloca um imã, né? Tem mensageiro do conhecimento, tem, enfim, encantador de cliente, tem uma série de coisas. E o Josias é um monstro lá. O quadro está quase cheio, né? Um monte de coisa colocada para ele. Então aí uma forma também de agradecimento, de reconhecimento, e juntamente com a equipe, né? O Josias não faz nada sozinho, a gente não faz absolutamente nada sozinho, mas ele tem representado isso de uma forma bastante importante. Nosso suporte, até então, processou mais de 8.000 tickets esse ano, né, com basicamente 90% de avaliação. A gente traz 90% e a gente considera que para esse número somente notas 9 e 10. Tá? Então, 90% dessa demanda que é avaliada vem com notas 9 e 10. Quando a gente avalia desses 8.000 tickets, o que efetivamente é avaliado, aí a gente varia, Eduardo, 25, 30 e poucos por cento, depende do mês, né? Então, logicamente, não são os 8.000 tickets, 90% avaliados 9 ou 10. Bom se fosse assim, né? Mas não é. Então, a gente tem em torno de 30% disso, estão sendo avaliados como 9 e 10. Aí a gente tem, o Eduardo representa a nossa área de sucesso de clientes, que cuida, na verdade, de uma forma mais transversal e está envolvido em cada encadeamento de processo e mudança de setor que a gente tem lá, desde o processo de aquisição até a entrega, de fato, dos novos clientes para o time de suporte. Aí a gente tem alguns números. Muitos de vocês devem ter recebido, ao longo desse ano, um relatório bem simples, né, de utilização do produto, de como que vocês estão utilizando o produto e pontos de melhoria, né? E ali a gente aponta uma série de coisas que a gente pré-define para que sejam avaliadas, para que vocês consigam fazer as melhorias e utilizar melhor o produto. Esses reportes foi uma maneira de a gente encontrar, de vocês utilizarem melhor e utilizarem mais os nossos produtos, né? Então isso é muito importante. A gente já evitou muito problema com algumas dicas que foram colocadas através desse relatório. Tá? E isso gerou aproximadamente 42 melhorias. Esse número ele é bem maior. Tá? No entanto, a gente começou a marcar isso na nossa central de serviços depois, né? Então esse número ele deve ser razoavelmente maior. Então isso é bacana, porque a gente gera uma demanda lá de reporte para vocês, a gente gera isso na central de serviços e vocês nos devolvem o seguinte: opa, aquilo lá que vocês apontaram eu tenho interesse em resolver. A gente abre uma demanda dentro da central de serviços para que isso seja tratado. É uma forma que a gente tem também de proatividade, né? De a gente não ficar, já que a grande maioria dos nossos contratos eles estão relacionados a suporte técnico e não serviço gerenciado, então a gente acaba atuando de uma forma mais reativa, né? A gente é o suporte, normalmente nível 2, de vocês. E aqui é uma forma que a gente tem de entregar um pouco mais de proatividade, de coisas que naturalmente a gente não consegue pelo modelo de contratação estar entregando. Bom, quando a gente fala de marketing de conteúdo, aqui está o Pandini, que é responsável pelo time, responsável junto com a Annelise e com várias outras pessoas, Bruno, bastidor, aí, com relação à organização do evento. Né, o Bruno responsável por essa apresentação. Cadê o Bruno? Está ali. Eu sempre invento coisa de última hora. Hoje foi suave, né, Bruno? A gente conseguiu terminar às 3 horas da tarde, então estava tudo certo. Eu começo a ter muita ideia uma horinha antes do evento, mas enfim. Aqui a gente tem alguns números que são muito relevantes, tá? E particularmente eu fico bastante contente com esses números, porque a gente ultrapassou 350 mil usuários nesse ano no blog, somente esse ano. Antes eu falava muito, a gente tem mais de 30 países que acessam frequentemente os nossos conteúdos e coisas do tipo, e já é bastante, né?
E aí eu solicitei para o Pandini dar uma olhada lá no Google Analytics para ver como é que estava essas questões aí de países, etc. E a gente está falando de 130 países. Então a gente já atingiu, de alguma maneira, mais de 130 países, com mais de 200 conteúdos, que a gente tem, seja blog post, seja ferramenta, seja uma série de coisas que a gente tem traduzido para português, inglês e espanhol. Tá? Então, isso é bastante relevante. Não existe... tudo isso é autoral. Então, a gente que desenvolve esses conteúdos, não tem absolutamente nada de fora, ou que a gente, né, pega a notícia de fora, coloca no blog ou coisa do tipo. Não, é tudo conteúdo autoral. Então isso é bastante relevante. É uma das iniciativas que o Icetech tem quando a gente fala de impactar o mercado, não só vendendo o produto ou entregando serviço, mas entregando educação. A gente vai falar bastante sobre isso na apresentação de hoje. E aí está a Annelise. Cadê a Annelise? A Annelise fica... Ó, tá lá, ó. Vem cá, Annelise. A Annelise tem algumas... Ó, tá aí. A Annelise tem algumas missões e, enfim, a gente lançou na última ampliação que a gente fez da Icetech, a gente lançou um espaço de coworking lá de mais ou menos 100 metros quadrados. E a ideia foi uma provocação. Eu falei isso, acho que no primeiro direct, ou no segundo direct que a gente fez o lançamento. Assim, olha, a gente não tem pretensão nenhuma com relação ao coworking sob a perspectiva financeira. O que a gente quer, na verdade, é tentar mudar um pouquinho a cabeça das pessoas na cidade, né? Tubarão é uma cidade super pequena e carece desse tipo de coisa, né? As coisas aqui, às vezes, levam um pouquinho mais de tempo para acontecer. E ali foi uma provocação. A gente queria entregar isso para a cidade de uma forma totalmente gratuita. Essa era a ideia, né? E depois a gente, naturalmente, começou a rentabilizar essa operação. Então, eu pedi também para a Annelise levantar esses números, porque eles são interessantes, né? A gente não tem nenhuma prospecção ativa de novos negócios para o coworking. Ele simplesmente está lá, né? E as pessoas vão falando uma para as outras ou coisas do tipo. Quem já teve a oportunidade de frequentar lá, é um lugar que, na maior parte do tempo, está desabitado, né? O Rodrigo estava hoje lá. Tem realmente poucas pessoas que frequentam o local compartilhado, mas tem muita gente que consome, principalmente pessoas de fora, que consomem as nossas salas de reunião, né? Então a gente aloca todos os recursos. Esse ano a gente executou mais de 300 horas de reuniões, de treinamentos e de eventos que foram feitos dentro do coworking. Então isso é muito legal, tá? Isso é muito legal mesmo. É um trabalho que a Annelise tem puxado, mas que a gente está começando, né? A gente está vendo como que a gente pode entregar mais coisa nesse formato. E a gente tem hoje o espaço, sei lá, ele coloca de uma forma bastante confortável aí, pelo menos umas 16 pessoas em mesas. Depois a gente tem uma bancada maior que tem 8 posições. Então hoje a gente tem quatro pessoas que ficam lá full time, tá? Então isso é bastante legal e é importante de a gente compartilhar esse tipo de coisa. Foi o primeiro espaço de coworking que teve em Tubarão. Depois, tem outros hoje. O que eu acho assim, super interessante, é importante que a gente, de alguma maneira, tenha ajudado a puxar esse tipo de coisa, cada um com as suas particularidades. É uma tendência, né? A troca que se tem dessas 4 pessoas aqui com o nosso time, porque a cozinha é compartilhada, isso é super interessante para a geração de novos negócios, para as pessoas se conhecerem. Então a gente acredita bastante nisso. Essa foi uma das grandes motivações que a gente teve no momento que a gente resolveu aproveitar o espaço para abrir para todo mundo. E aí está o Denis. O Denis não gosta de aparecer, mas como todo mundo tem, como é que se diz, assinado que pode aparecer e etc. O Denis não precisa disso, mas a gente queria homenagear, trazer pelo menos uma pessoa de cada um dos setores
para poder representar, né? E o Denis, hoje, além de sócio, ele é responsável por toda a nossa área de produto, né? E hoje também a parte de inovação. Então, é interessante a gente trazer as pessoas aqui para mais perto. Algumas mudanças aí que a gente teve na linha de produtos, além do aspecto visual, mudança de nomenclatura, né? Vocês estavam acostumados com Firebox, a grande maioria de vocês ainda tem as soluções rodando como Firebox. A gente fez 2 mudanças que a gente anunciou no Direct do ano passado e a gente disponibilizou para o mercado as 2 novas versões, né? Primeiro, o Firebox ele se tornou agora, ele não se chama mais o S-Tech Firebox, ele se chamou S-Tech UTM, e a gente lançou um outro produto que está uma camada um pouquinho acima, que se chama o S-Tech NGFW, que tem alguns módulos específicos e mais avançados de segurança, seguindo a trilha aí de firewall de próxima geração. 2 pontos aqui que são bem importantes, tá? A gente falou sobre isso o ano passado também, a respeito de uma licença freemium, né, que vocês podem utilizar com algumas limitações. Então, eu posso ter tantas regras lá para poder gerenciar e controlar acesso aos sites, eu posso ter tantas VPNs, eu posso ter uma série de coisas que atendem, sem sombra de dúvidas, uma demanda, principalmente de unidades pequenas, né? Então, ao invés de você comprar ou fazer o processo de subscrição dessas licenças, você pode simplesmente ativar ela como um freemium totalmente gratuito. Lógico que isso não inclui suporte, isso não inclui ativação, mas você não precisa pagar o licenciamento, tá? Então isso é bastante interessante. E a gente adicionou uma camada de trial também, para facilitar que vocês consigam ativar ou ter licenças de transição num processo de migração, tá? Isso nos facilita, lógico, demonstrações, né? Então, roda a licença de trial, ela automaticamente expira, caso aquilo não vire efetivamente uma venda, mas isso nos dá uma facilidade bastante grande. A gente está trazendo agora outras facilidades na parte de licenciamento, principalmente quem tem ambiente virtualizado ou quem precisa fazer a instalação do produto em outro hardware, precisa entrar em contato com o nosso suporte, né, para poder fazer o reset de licença, porque todo o nosso processo de licenciamento está vinculado ou ao hardware ou à VM que roda o produto. A gente fez um processo agora onde você não precisa passar por esse processo, né? Então, você consegue rodar, fazer uma reinstalação, importar novamente o backup e utilizar o produto. Se tiver algum problema nesse licenciamento, se aquilo efetivamente não for validado pela nossa equipe, depois de alguns dias a licença é cortada, né? Do contrário, ela segue o fluxo natural, vocês não precisam mais gerar uma interrupção. Às vezes a gente tinha muita demanda de plantão com relação a isso, né? Alguma atividade não programada, um equipamento que deixou de funcionar e acabava gerando um chamado de plantão de forma desnecessária, né? Ruim para todos vocês e ruim para o nosso time que fica disponível no plantão também, tá? Então a gente trabalhou bastante nessas perspectivas, depois a gente vai trazer algumas novidades específicas com relação a isso. A gente lançou esse ano também, daí numa vertical que a gente vai falar mais à frente, quando se está reposicionamento, uma consultoria que a gente chama de análise de situação atual, né? E ela tem uma abrangência bastante significativa. Ela vai analisar desde a parte de infraestrutura, a parte de segurança, a parte de políticas, etc. O grande objetivo aqui é subsidiar vocês com relação ao conhecimento do próprio ambiente. E em algumas organizações, deixar essa responsabilidade para o time de TI pode ser muito complicado, né? É interessante que um terceiro faça o levantamento e aponte. Isso pode ser um instrumento muito importante para que vocês consigam tangibilizar ou acessar alguns recursos. Infelizmente, aquela coisa que, né, santo de casa não faz milagre. É importante, às vezes, você trazer um terceiro para apontar algumas coisas. Fora isso, normalmente a gente conhece muito bem o nosso ambiente. Isso cria alguns bloqueios e alguns pontos cegos. Então é interessante que a gente tenha
uma visão bastante externa com relação a isso, né? E o mais importante, até a gente fez uma pequena campanha com essa consultoria específica, falando de Black Friday, aproveitando época, algumas empresas ainda estão em época de orçamento, outras já passaram, enfim, mas para poder priorizar investimento para o próximo ano. Isso é super interessante. A partir do momento que você conhece mais sobre a infraestrutura, e aqui a gente entrega sempre não conformidades em plano de ação sugerido, então você consegue fazer um direcionamento mais adequado com relação a como que você vai aplicar os investimentos ou quais são os principais gaps que você precisa trazer sob a perspectiva de infraestrutura, de segurança e uma série de coisas. A gente criou alguns módulos em cima da perspectiva de análise da situação atual, para que você possa consumir isso de forma totalmente independente. Então, o meu interesse é infraestrutura, ok, você pode executar infraestrutura. Meu objetivo é segurança sob a perspectiva tecnológica, ok. O objetivo é segurança sob a perspectiva de arquitetura organizacional, processos, políticas, etc. Você consegue acessar também sem precisar comprar o pacote como um todo. Tá? Então, isso é bastante relevante. Vamos lá, seguindo. Essa ferramenta aqui ela foi bem interessante. É um dos banners que está ali. Quando começou, agosto do ano passado, as questões de Lei Geral de Proteção de Dados, eu disse assim, pô, vamos ver onde é que esse negócio vai dar, né? E da noite para o dia surgiu um monte de gente especializado em privacidade de dados e segurança da informação, né? Advogado, super especializado em privacidade de dados, depois de fazer um curso de DPO em 5 dias em São Paulo, ou outros mais curtos, ou uma apresentação ou coisa do tipo, e profissionais de TI, aproveitando, logicamente, o tema, o fato de estar quente, para realmente acessar mercado e coisa do tipo. E a nossa preocupação aqui, a gente sabia que isso ia acontecer, é como que a gente conseguia gerar informação de qualidade para os nossos clientes, para poder ter um pouco mais de, eu não diria nem de discernimento, mas de conhecimento mesmo, entregar conhecimento para que ele pudesse tomar a melhor decisão com relação a isso. Ou para que ele pudesse entender qual seria o melhor momento, qual seria o momento adequado para que ele pudesse realmente investir nisso. Isso é importante, né? O mercado trouxe um senso de urgência gigantesco, pela complexidade do tema, logicamente, mas se aproveitou o boom para poder aterrorizar mesmo, né? E foi feito muito terrorismo com relação a isso. E agora a gente vê o mercado um pouco mais calmo, embora todo dia deve ter uns 3, 4 eventos de LGPD, né? E é a coisa que você mais vê em redes sociais e coisas do tipo, mas acalmou um pouco, né? Não está aquela... A forma de comunicação ela está mais suave, né? Está mais consistente, está mais consciente. Então isso é bastante importante. O que a gente fez? A gente começou a produzir uma série de conteúdos e entregar isso para vocês. E aí a gente começou, assim, pô, como que a gente cria um pouco mais de amplitude? Como é que a gente consegue ajudar um pouco mais as empresas a entenderem como que elas estão com relação à Lei Geral de Proteção de Dados? E aí a gente chegou em transformar o que a gente conhece de segurança da informação, né? Ao longo aí a OSTEC vai fazer 15 anos o ano que vem, mas aproveitando os profissionais que têm mais tempo do que isso de mercado, o que a gente consegue pegar a lei, ver os aspectos técnicos, escolher um escritório de advocacia referência numa área de digital e começar a compilar uma ferramenta que a gente conseguisse entregar isso para o mercado e que fosse fácil de acessar, que fosse gratuito, logicamente, que você tivesse um resultado processado na hora. A primeira versão não era, tinha que fazer a compilação manual, era uma maravilha, mas depois que o negócio começou a crescer e o tempo investido no manual valia mais a pena
realmente automatizar o processo, aí a gente decidiu entregar isso na hora. Essa ferramenta ela não tem o intuito, em hipótese alguma, de ser profunda, né? A ideia é que ela consiga entregar para vocês alguns índices para vocês estabelecerem qual é o tamanho do buraco, né? E quais os principais passos que vocês podem dar a partir dali. A gente tem conversado muito com os nossos clientes e feito bastante processos associados a isso. E o primeiro grande ponto que você precisa fazer o que é um diagnóstico. Você precisa saber em que situação que você está, né? E a ferramenta ela acaba sendo, embora não com uma profundidade muito grande, mas para muitos negócios acaba trazendo bastante luz, tá? Então isso é bastante interessante. Diagnóstico lgpd.com.br. Lá fora tem, acho que, um código QR também que vocês podem escanear lá e vai dar direto no diagnóstico. Foram centenas de empresas que passaram por esse diagnóstico, coisas que a gente realmente, a grande maioria a gente não conhecia, né, mas foi um aprendizado bastante interessante. E a ferramenta que está disponível no mercado, depois vieram vários outros ferramentas de diagnóstico e coisas do tipo. Aqui o nosso foco ele é bem direcionado para a questão tecnológica. Bom, falando um pouquinho do programa de parceiros, a gente teve alguns entendimentos, né, com relação primeiro, a nossa estratégia de crescimento e aonde que os nossos parceiros estavam inseridos e o que a gente podia fazer mais, o que a gente poderia começar a fazer mais, né? E a gente começou, principalmente nos últimos meses, a trazer um pouco mais de aproximação, a entender um pouco mais as regiões, né? O nosso programa ele é um programa que tem uma série de definições, ele é bastante criterioso em alguns aspectos, e a gente começou a avaliar como que a gente conseguiria personalizar mais o programa, não abrindo mão de determinadas premissas, que para a gente faz todo sentido, mas como que a gente poderia entender a necessidade de algumas regiões muito específicas onde os nossos parceiros estavam, né? E aí veio, né, a gente começou a fazer uma série de laboratórios, a gente pegou parceiros, principalmente em pontos bem remotos, assim, interior, de diversas cidades e coisas do tipo, e começamos a avaliar como que a gente conseguia agregar mais valor para o dia a dia dele, como que a gente conseguia fazer com que ele conseguisse vender mais soluções de segurança, como que ele conseguia, às vezes, quando não trabalhava no mercado de segurança, como que ele conseguiria fazer a inserção disso no mercado dele, como que a gente poderia licenciar as nossas soluções para mercados que não queriam pagar subscrição, né, que queriam trabalhar no modelo de one shot. Então, foi assim uma série de laboratórios, e tem sido o Rodrigo a pessoa que está conduzindo isso, né? E aí a gente começou a prospectar ativamente os nossos parceiros, com algumas teses também que foram estabelecidas esse ano, que é o nosso grande motor de crescimento, né? Então, hoje faz todo sentido para a gente estar olhando para isso de uma forma totalmente diferente, entendendo como que são as regiões, como que a gente pode personalizar a oferta para aquelas regiões, quem são os concorrentes daquelas regiões, como que a gente consegue diferenciar o parceiro naquela região. Então, isso tem dado alguns resultados muito importantes para a gente nesse piloto que a gente escolheu fazer, e a gente vai agora começar a desdobrar isso para grande parte dos nossos parceiros, e os novos a gente já está buscando trazer nessa perspectiva. Falando um pouquinho da Internacional, a Internacional é uma outra empresa, né, que está, logicamente, dentro da nossa estrutura, mas por uma composição de negócio, incentivos fiscais, etc., a gente precisou, desde o início, trazer de uma forma bastante separada. A gente teve esse ano a maior venda histórica de appliances, muito puxado por conta desse novo modelo, que a gente reduziu basicamente pela metade o valor, né? A gente começou umas tratativas muito mais ativas com relação à prospecção no mercado latino-americano, né? A Alejandra, onde é que está a Alejandra? Está ali. A Alejandra veio pro time e hoje é responsável, junto com o Fábio, por fazer essas prospecções. A gente está entendendo muito esses mercados, né? A gente está falando muito com o México, com Colômbia, com o Chile, etc.
E como a gente tem muito conteúdo em espanhol, e a grande maioria, né, hoje, eu acho que 36%, 38% do acesso do nosso blog é brasileiro, o resto é tudo fora. Né? Então a gente tem muita coisa vindo organicamente através do próprio blog. E a gente está entendendo. A gente está vendo como que esses mercados trabalham, a gente tem as nossas teses de como que a gente pode entrar nesses mercados, mas tem sido um aprendizado bastante interessante. E mais recentemente, por uma situação, assim, um acaso, a gente começou a se aproximar um pouco mais do ecossistema de Israel, que é um ecossistema, né, super conhecido em termos de segurança em todos os sentidos, mas segurança cibernética também muito forte, para a gente poder entender, não a gente entregar as soluções para lá, não seria o nosso público, eles têm soluções um pouquinho mais avançadas, mas como que a gente poderia trazer as soluções deles para o mercado brasileiro e para o mercado latino-americano. Né? O Brasil é uma referência para o mercado latino-americano, né? E a gente consegue vender mais fácil para lá do que uma empresa de Israel. Né? Então, a gente até tem uma reunião amanhã com eles para poder entender. Primeiro, levar na cabeça com relação à avaliação dos nossos produtos. Essa é a pauta amanhã. Né? Um feedback de análise de especialistas de segurança de lá com relação aos nossos produtos. E aí para gerar aprendizado, para gerar insights e para poder colocar isso no produto e entregar para vocês. Mas como que a gente consegue trazer novas soluções? Colocar no mercado brasileiro e talvez colocar isso para o mercado latino-americano também, a partir do Brasil. Tá? Então isso é uma coisa bem interessante. Está aí o modelo do Appliance. Já tiveram diversas unidades aí que foram comercializadas esse ano. E, enfim, toda a estocagem que a gente fez acabou. Foi feito um novo processo de importação. A gente foi para um evento sem Appliance, não tinha equipamento. Então, realmente foi uma coisa bem bacana. A gente chama esse modelo de 5S. A gente tinha um modelo de entrada 10S, né? E esse modelinho a gente está chamando ele de 5S. E o que é legal, essa caixinha aqui, a gente está trabalhando ainda com plataforma x86, então trazendo aí para a realidade de vocês, Fábio, i5 ou i7 que dá para colocar aqui? A gente consegue colocar até um processador i5 aqui, 16 ou 8 GB de RAM? Bom, uma caixinha dessa é pequenininha, tá? É palma da mão a caixinha. 4 interfaces de rede, a gente consegue colocar bastante processamento e bastante memória. Tá? Então isso é bastante interessante. A gente consegue atender, com essa perspectiva aí, algumas estruturas bastante razoáveis. A gente está falando aí, de repente, 150, 200 equipamentos conectados numa caixinha dessa. Tá? Então é bem relevante, com preço altamente competitivo. Tem fonte redundante, tem isso aí? Não tem. Mas pelo preço, compra 5. Não tem problema. É mais barato do que um modelo que nós possuímos com fonte redundante. Tá? Então essa foi uma conquista bastante importante. Falando de Naquivo, acho que a gente tem um case gigante aí, que foi feito por uma empresa... Onde é que foi, Fábio? É Piauí, né? Bom, é uma estrutura... A gente não conhece o país que a gente tem, essa que é a verdade, né? Quando a gente vai para cima, as coisas... A gente acha que é de uma forma e às vezes a gente é super surpreendido. Foi o maior projeto que a gente fez esse ano, com licenciamento Naquivo. Envolvia uma quantidade gigantesca de sockets. O Naquivo é licenciado por sockets. Quantos sockets? 40 sockets. Então é uma estrutura realmente bastante robusta. Tá? E é uma solução altamente especializada em ambientes virtualizados. Agora eles começaram a fazer entrega de saída de backup em fitas também, então isso vai dar uma oportunidade de utilização do Naquivo concorrer
outras soluções de mercado que, além de somente do ambiente virtual, tratam também de fita. E o principal apelo aqui é o seguinte: ele é simples, é rápido de fazer o setup, funciona e é barato, né? Então, tem uma série de características aí que são super atraentes. Bom, o ano passado a gente falou sobre uma estrutura da ACAT que se chama ACAT Link Lab. É um programa de inovação aberta que conecta algumas empresas que entram como patrocinadores do ecossistema de inovação, basicamente startups, principalmente de Florianópolis, né? A gente está nesse programa ao lado de várias outras empresas. A gente já teve 2 eventos que a ACAT chama de Open Day, que inverte, né? Normalmente a startup faz o pitch para a empresa, né? Nesse caso, a gente, que somos patrocinadores do programa, nós fazemos os pitches para as startups, para que elas entendam o que a gente está buscando e o que a gente pode gerar de negócio a partir dali. A gente foi primeiro com uma... a gente foi para o programa querendo uma coisa e as startups querendo outra, né? A gente querendo conhecimento, cabeça, para a gente poder desenvolver alguma coisa em conjunto, e as startups queriam nos vender alguma coisa. Não deu muito certo, a gente está adaptando, está desenvolvendo algumas parcerias para poder fazer esse ajuste. O que a gente quer? A gente quer estender um pouco a nossa estrutura para o lado de fora, pegar projetos que estejam primariamente relacionados com o mercado de segurança, que a gente consiga acelerar isso com outras startups, com outras empresas, e fazer um co-desenvolvimento. Essa é a principal tese que a gente vem trabalhando, e tem algumas parcerias em andamento, tá? Tanto para desenvolvimento de novos produtos, quanto para melhoria contínua dos nossos próprios produtos. Na parte social, a gente sempre teve uma preocupação, dentro do possível, de estar olhando como que a gente devolve para a sociedade, para o ambiente, o que a gente, enfim, evolui, o que a gente entende. Então, a OSTEC hoje é uma das participantes do Geração 2050, que é um programa que faz parte de um projeto da Prefeitura Municipal de Tubarão, que se chama Tubarão 180, né, que o exercício de pensar a cidade até 2050, por isso o nome Geração 2050. E ali existem algumas oficinas e etc. de programação, de uma série de coisas com jovem aprendiz. Tá? O Senai é o parceiro executor dessas oficinas, desses cursos. E a gente, como outras empresas aqui da nossa região, também da área de tecnologia, a gente participou ativamente no desenvolvimento da grade curricular desses cursos. A ideia é formar jovem aprendiz que pode depois se inserir no mercado de trabalho, já que a gente tem uma insuficiência de profissionais na região. Um outro programa que a gente começou a se envolver, aí foi mais agora no final do ano, foi um programa que se chama Programando o Futuro, que é uma parceria entre o IFSC, o 63º Batalhão aqui de Tubarão, a CIT, e algumas empresas da área de tecnologia e a prefeitura, para poder montar um laboratório todo aí subsidiado por essas empresas, com 40 equipamentos, para que o Exército pudesse levar 40... Desculpa a minha falta de conhecimento, mas eu acho que o termo correto é milico, ainda, eu realmente não conheço. É isso, tem o nosso jovem aqui que já foi. Por quê? Porque o ingresso no Exército tem todo um processo, uma avaliação relativamente rigorosa, né? E muitos desses profissionais não querem seguir carreira militar, eles querem voltar para o mercado. E já que a gente tem essa deficiência de mão de obra, por que não formar um curso e trabalhar durante 6 meses com esses profissionais e depois abrir oportunidades nas empresas com estágio, coisas do tipo. O IFSC entrou na parceria para poder entregar o curso propriamente dito, o espaço para o laboratório,
e as empresas patrocinadoras, né, que participam desse programa entraram com recurso financeiro para montar o laboratório. Então isso é bastante interessante. Acho que forma a primeira turma agora no final desse ano. A nossa turma aqui, o Alex e o Fonseca se doaram as horas deles para poder ministrar disciplinas que daí são do interesse da USTech dentro do curso, e o resto seguia um cronograma específico. E a gente, para finalizar essa parte, a gente fez bastante palestra, tá? Bastante palestra, falando sobre segurança e uma série de questões que a gente faz por prazer, né? O que a gente consegue disseminar e falar para a segurança, tanto para gente que não entende absolutamente nada, quanto para pessoas bastante esclarecidas. E muita palestra também, e esclarecimento de LGPD, obviamente. Mas isso são iniciativas que a gente encontra de colaborar para um desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais digital. A gente é muito mal educado digitalmente. Várias gerações que têm uso recorrente e acesso à tecnologia não foram educadas digitalmente. Isso consequentemente gera uma série de transtornos para a nossa sociedade de forma geral, né? Impactos de segurança, de exposição à imagem das pessoas e uma série de coisas. Então a gente consegue combater esse tipo de coisa. Sob a perspectiva de eventos, e aí falando na posição de patrocinador, a gente fez dois eventos, fomos mais modestos aí esse ano. Um deles aqui em Tubarão, que é o iSummit, é um evento bastante importante de inovação aqui da região, é um evento que está se consolidando, segunda edição, e a gente foi como apoio para a realização do evento propriamente dito, e o SC Experience, que aí é um evento focado em segurança, que ocorre em Florianópolis, também segunda edição, né, e a gente participou como patrocinador lá. E é interessante, a gente estava o Eduardo, o William e o Jardel, nos outros dias tiveram outras pessoas lá envolvidas também, mas o interessante aqui é o seguinte, e quando eu cheguei no evento eu fiz essa observação, a gente é o único fabricante nacional de segurança que está nesse evento, único. Não somos os únicos, mas naquele evento nós éramos os únicos. Isso não é bom nem ruim, é somente uma observação. O restante eram somente representantes de soluções internacionais, né? E isso é bastante relevante, né? A gente gosta de valorizar, a gente deve valorizar o que é daqui, o que é nosso, coisas do tipo, desde que isso faça sentido, logicamente. Então foi um momento bem importante assim, para a gente de ter enxergado para isso, e a gente fez algumas publicações falando sobre isso, né? Eu não preciso falar, logicamente, que o nosso stand era mais bonito, mais bem organizado. Só não era com as pessoas mais belas, mas o resto estava tudo certo. O pessoal mandou super bem. Bom, e aí a gente começa a falar do negócio que para mim é o mais importante, a informação que eu queria passar para vocês com um pouco mais de atenção, né? A gente, de outubro do ano passado, a gente começou um processo de mudança de identidade visual, de reposicionamento e etc. E a gente trabalhou e continua, né? O dia de amanhã ele continua com trabalhos associados a isso, que é uma mudança bastante importante para a gente. Não sei se é pela idade, né? E falando de empresa, a gente sempre buscou se reinventar. Em alguns momentos a gente ficou parado, e isso é chato, mas faz parte. Eu acho que existe aprendizado aí também, são momentos diferentes. E a gente olhou para o mercado assim, poxa, legal, o que a gente faz? Ou o que a gente fez a vida inteira? Né? Qual é a nossa essência? O que os nossos times fazem todos os dias? Qual é a nossa preocupação com o cliente? Qual é a nossa preocupação com o mercado? E aí a gente começou a olhar
para a segurança e para aquilo que a gente faz de uma forma muito mais abrangente, né? E começar a resgatar alguns valores de quando a empresa realmente foi colocada no mercado. Então, a gente passou por esse processo, a gente optou por fazer essas ativações pouco a pouco, tá? Então vocês vão ver ainda materiais nossos com a logo antiga, né? Hoje foi impressa uma proposta com a logo antiga e o material novo, logicamente, com a logo nova. Disse, cara, não tem problema. A gente aceitou que seria assim, porque se não fosse assim, todo mundo ia ficar maluco, né? E não é isso que tem valor. Não é a imagem que tem valor. E essa foi sempre a nossa preocupação. Não pode ser só uma mudança visual, né? Tem que ser uma mudança de comportamento. Tem que ser uma mudança que a gente consiga internamente se enxergar nesse novo reposicionamento e tem que ser uma coisa que a gente consiga também colocar para o mercado. Vocês precisam sentir isso. E a gente vai ter um desafio gigantesco a partir de agora para poder fazer a ativação dessas coisas, né? E a gente criou alguns elementos para permitir que isso fosse possível. Um deles é o Alex, logicamente, né, Alex, nosso garoto propaganda e várias iniciativas, mas quando a gente começou a olhar, e a gente fez muita dinâmica com o time e tal, para encontrar palavras que tivessem relacionadas à forma como enxergam o STEC, etc., etc. E a gente chegou a algumas conclusões. Nós fomos assessorados por uma empresa de Criciúma, que foi um processo muito enriquecedor para a gente, assim, muito complementar, né, e que eles fizeram, depois de muitas idas e vindas, a gente entendeu que o trabalho foi bem endereçado, né? E aí a gente começa a trazer o posicionamento e buscar essa reflexão do que realmente a gente faz, para que a gente serve, para que a gente existe, como que a gente quer ser visto e como que a gente se posiciona efetivamente no mercado. E aí a gente criou um conceito, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é o que a gente vai falar daqui para frente, que é o que a gente tem falado e o que a gente tem falado internamente também, que é um ecossistema de segurança digital. É isso que a gente se propõe a fazer, é isso que a gente se propõe a criar, a construir e a entregar para todos vocês. Esse ecossistema de segurança digital ele é composto por uma série de coisas. Uma delas é produto, né? E não precisa ser necessariamente produto da OSTEC. Eu vou falar mais à frente sobre isso. Mas vamos lá. O que no final das contas a gente faz, né? O que a gente busca fazer? Facilitar o trabalho de vocês, né? Tornar as empresas de vocês o mais seguro possível. É isso que a gente faz. Se a gente faz isso com um produto A, com um produto B, com uma consultoria A, com uma consultoria B, com um treinamento A, com um treinamento B, faz diferença? Desde que a gente consiga entregar resultado, desde que a gente consiga proteger efetivamente os resultados de vocês, o meio é o menos importante, né? E aí a gente começou a tirar um pouco, talvez, o ego de lado de produto, porque a gente sempre desenvolveu produto, e começou a entender como que a gente poderia entregar muito mais coisa para vocês, como que a gente poderia acompanhar os nossos clientes em vários momentos de jornada de segurança. Não só quando ele precisa de um produto, mas quando ele precisa de uma consultoria, quando ele precisa de um programa de segurança da informação, quando ele precisa atuar diretamente na cultura e por aí vai. E aí a gente pensou esse ecossistema, que tem produto, lógico, precisa de produto, mas é muito mais do que isso, tá? E aí a gente trouxe alguns elementos para poder fazer essa ativação, né? Primeiro, a causa. A nossa causa é proteger resultado. A consequência do nosso trabalho é resultado. Se uma empresa para, porque o nosso produto para, a gente está falhando em entregar resultado. A gente está afetando o resultado das empresas. Da mesma forma, se a gente previne ou evita que determinadas coisas aconteçam, no final, o que a gente efetivamente está fazendo também é proteger resultados.
Não importa se a gente está fazendo isso com produto, não importa se a gente está fazendo isso com um treinamento e permitindo que as equipes possam fazer mais com os seus produtos, não importa se a gente está fazendo isso treinando as pessoas da empresa, os times de tecnologia, mas não somente os times de tecnologia, a conhecer mais sobre segurança. Quando a gente olha para o blog, é uma baita de uma contribuição, né? Mais de 365 mil pessoas esse ano foram, de alguma maneira, impactadas. Nem que seja, eu brinco muito isso com o William, nem que seja para fazer uma pesquisinha lá para o trabalho da faculdade, né? Ok. Resolveu algum problema, não é o nosso foco, logicamente, isso não nos remunera, mas isso gera impacto. E aí a gente conectou com a proposta de proteger resultados. A gente mudou essa legenda para segurança digital de resultados. Essa mudança, ela também amplia um pouco mais a nossa perspectiva de ecossistema de segurança digital. Tá? Isso a gente ancorou, aí para quem gosta dos detalhes, a gente tentou buscar, primeiro, né, na representação, aí sim, da própria logo aqui, se vocês repararam naquele formato ali que foi mostrando, isso aqui é um muro. Né? É um muro que representa muito a questão de segurança. Depois a gente colocou as flechas. Né? A flecha significa resultado, alvo, resultado. E a gente trouxe elementos como os bits, etc., para poder gerar algumas sensações de complemento, como a gente tem aqui. Né? A gente trouxe o underline para alguns títulos, para algumas colocações na identidade visual. E aqui tem toda a estrutura de tipografia, as cores que a gente vai utilizar e etc. E é assim que a gente vai começar, pouco a pouco, a fazer as ativações. Né? A gente está com o site novo basicamente pronto, ele está passando por uma revisão de conteúdo. É um site que vem completamente diferente, lógico, dentro dessa perspectiva de identidade visual, mas vem com bastante conteúdo, vem com coisas segmentadas para quem tem perfil de gestor, para quem tem perfil de analista. Né? A gente o nosso dia a dia é muito com analista, quem está lá na frente, quem está lá no dia a dia, mas a gente tem muita coisa para entregar para a camada de gestão também. Então isso é bastante importante. A gente está segmentando também as comunicações para poder ativar isso cada vez mais rápido. E aqui, o Black de novo. Uma outra coisa que a gente está trazendo é o conceito de guardiões de resultado. Esse é um significado que a gente está trazendo para o nosso time. Né? E é uma coisa que a gente quer também transbordar para os nossos clientes, para cada um que trabalham lá nas empresas, como que a gente pode transformar as pessoas em efetivos guardiões de resultado. E quando a gente começou a falar isso aí, eu sou um cara meio chato para essas coisas, eu sinto vergonha. Assim, puta, cara, que coisa feia, né? Isso aí não conecta, eu vou ficar meio envergonhado com relação a esse tipo de coisa. Beleza, quando tem significado, quando a gente começa a entender o que efetivamente isso quer dizer e como que a gente pode contribuir para isso, faz todo sentido, isso está no nosso DNA. Né? O que a gente faz, no final das contas, a gente tem uma atividade, lógico que ela é empresarial, ela precisa ser remunerada, ela precisa dar resultado, mas o que a gente está fazendo, na prática, todos os dias, está colaborando para que essa sociedade cada vez mais digital sofra cada vez menos com incidentes de segurança. É isso que a gente combate. E a gente combate isso com produto, a gente combate isso com políticas, com consultorias e etc., mas muito fortemente mexendo em cultura. E quando a gente fala em cultura, é levar programas de conscientização para as empresas de vocês, para fazer com que as pessoas que vocês têm fora da TI, que conhecem muito pouco de segurança, também possam se tornar um guardião de resultado. Então essa é a ideia, essa é a proposta. E a gente vai ter vários momentos de ativação dessa perspectiva. Tá? E aqui a gente fala do ecossistema.
O ecossistema são 3 pilares, e são 3 pilares básicos que vocês encontram no mercado. Alguns falam de tecnologia, processos e pessoas. A gente trouxe para produtos, processos e cultura. Tá? Lógico que as pessoas estão dentro de cultura, mas cultura para a gente é uma coisa mais forte. Tá? E o nosso trabalho dentro do ecossistema é em cima disso. O que a gente vem? A gente fez uma mudança no nosso portfólio, a gente simplificou o portfólio, vem com uma identidade visual diferente também, mas o mais importante, está muito claro para a gente que se o nosso objetivo é proteger resultados e que a gente está criando um ecossistema de segurança digital, na área de produtos a gente pode ter os nossos produtos, que hoje a gente tem clareza que atendem um mercado e necessidades bem específicas, né? A gente sabe muito bem disso, mas a gente pode adicionar outros produtos aqui, inclusive produtos concorrentes a esses, sob a perspectiva de mercado, só que sob a perspectiva de necessidade ele não concorre. Por quê? Diferente de antes, que a gente entendia que a gente poderia atender o muito pequeno e o muito grande, a gente começou a, primeiro, não trabalhar com porte, e sim trabalhar com maturidade, com prestação de serviços e outras percepções de valor, mas a gente sabe que esses produtos eles atingem necessidades e públicos específicos. E a gente sabe também que esses produtos não atendem a alguns critérios de evolução dos nossos clientes. E às vezes fica uma trava, e às vezes a gente perde, e às vezes a gente não consegue entregar ou continuar entregando resultado e proteção para esses clientes. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai começar a ativar uma série de outros produtos relacionados à segurança da informação, que são complementares a esses produtos e concorrentes a esses produtos, mas endereçados a públicos ou necessidades diferentes. Aí a gente aproveita toda a experiência que nós temos, essa turminha aqui que está de preto e outras pessoas que não puderam vir, que esse é o nosso grande diferencial. Não é. Isso aqui é muito bom, de fato. Só que tem vários negócios de vocês que evoluíram. E não tem como a gente concorrer com esses caras aqui. Esses caras a gente continua endereçando para mercados bem específicos. Né? A grande diferença, e a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, está na competência do time, está no foco do time. Não adianta representar um determinado produto. Você tem que ter competência. Você tem que conhecer de segurança da informação. E conhecer de segurança da informação não é fazer pura e simplesmente uma instalação de um produto. A gente está com algumas parcerias no Link Lab para olhar para produtos de uma forma, eu não diria mais disruptiva, tá? Mas para produtos novos dentro do nosso portfólio que vão atender também a algumas necessidades. E a gente submeteu na última sexta-feira 2 projetos para um edital da FAPESC, que se chama Tecnova 2, que são 2 produtos também voltados para a área de segurança. Por enquanto eles, logicamente, não vão ser abertos, mas a ideia é que se a gente tiver o processo de aprovação, a gente consiga colocar esse produto ainda em 2020 no mercado. Tá? Então, vem algumas novidades mais voltadas para a inovação aqui nos 2 itens, mas vem diversas novidades bem mais práticas nesse primeiro semestre com relação a novas parcerias. Tá? Coisas que a gente iniciou bastante tempo atrás, inclusive a gente comentou sobre isso em um direct. Né? E a gente vem amadurecendo como que a gente entrega isso para o mercado, como que a gente faz essa mudança para vocês. Tá? Então isso vai ser uma coisa bastante importante. Depois, parte de processos. Processo é que a gente está falando muito de consultoria. Tá? Muito de consultoria. Teve muita coisa que a gente fazia para atender uma demanda de um determinado cliente. E fazia um negócio super feito à mão.
mesmo, especificamente para aquele cliente. E a gente começou a entender que se a gente formatasse isso de uma forma devidamente estruturada, a gente conseguiria prospectar novas oportunidades em cima daquilo ali, né? Aqui estão alguns exemplos, tá? Mas dentro do conceito de ecossistema de segurança digital, a parte de processo ela vai nos permitir atuar basicamente com consultorias de finalidade muito específicas e que cada vez mais a gente vai adicionando e trazendo uma camada metodológica. Foi isso que a gente fez com o LGPD e a gente tem feito ainda com o LGPD, que é um organismo vivo, né? E tem várias outras coisas aqui. Eu só queria chamar a atenção para a última, que é a parte de plano de continuidade de negócios e recuperação de desastres. Eu não lembro agora a data exata que o Gartner colocou, que ele disse basicamente o seguinte: o que vai, no mercado de segurança da informação, o que vai valer, acho que até 2025, 2022, eu não lembro, não são as tecnologias de segurança que você tem, mas sim quanto tempo que você consegue colocar o seu ambiente no ar depois de um incidente. Por quê? A justificativa deles é simples. As maiores nações, as maiores empresas que têm investimentos astronômicos, ilimitados em segurança, têm incidentes de segurança, por que a sua empresa não vai ter? Vai ter. É só uma questão de tempo. Agora, o que vai fazer diferença é quanto tempo você vai ficar indisponível quando isso acontecer, né? Um dia, 2 dias, uma semana, 1 hora, 30 minutos, é isso que vai fazer diferença. É isso que faz diferença hoje, já, mas vai fazer cada vez mais. Então, ter um incidente de segurança, seja ele de fora para dentro, de dentro para fora, vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. A gente sempre trabalha com a perspectiva de minimizar essa incidência. E o trabalho ele vai continuar existindo. Mas a gente tem que trabalhar cada vez mais na parte de continuidade de negócio. Isso vai ser cada vez mais importante. Tá? E aí tem uma série de coisas. Política de privacidade, política de segurança, a parte de governança de dados, que com a LGPD isso passa a ser uma coisa extremamente importante. Gestão de ameaças, testes de penetração, seja de fora para dentro, de dentro para fora, seja em cima de aplicação, seja em cima de serviço, carga de infraestrutura e uma série de coisas. Tá? Aqui, lógico, estão só alguns exemplos. A gente vai ativar essas coisas juntamente com o site e nós vamos comunicando vocês de forma gradativa. Só para finalizar essa parte dos 3 pontos do ecossistema de segurança digital, a gente tem aqui a perspectiva de trazer o ser humano como estratégia de proteção. Isso não é novidade para quem está habituado com o mercado de segurança da informação. Tudo quanto é literatura coloca o ser humano como elo mais fraco, né? Isso é uma verdade e a gente precisa tratar. Tecnologia não resolve isso, política não resolve isso. O que resolve, ajuda, né, mas não resolve. O que resolve é a gente educar essa turma, né? Resolve a gente dar informação. Tem sempre aquela pessoa que realmente vai entrar porque tem vontade de fazer alguma coisa errada, de ter algum tipo de espionagem ou coisa do tipo, ok. Você consegue tratar esse tipo de coisa com tecnologia, você consegue tratar esse tipo de coisa com processo de contratação mais específico, com regras de negócio mais específicas, com processos, etc, etc. Mas isso sempre vai existir, né? Se a gente começa, a grande maioria não tem essa finalidade, e ele clica às vezes em um negócio ou faz alguma coisa, ou leva um computador para casa e volta com ele todo ferrado, não é porque ele quer, na maioria dos casos, é porque ele não tem a mínima noção do que aquilo significa, né? E aí, normalmente, você tem níveis de acesso às informações dentro das empresas. Uma pessoa que trabalha num financeiro, numa controladoria, tem acesso a algumas informações que são super sensíveis, quem trabalha numa ouvidoria e por aí vai. Essas pessoas elas precisam ter o mesmo conhecimento de segurança do que, por exemplo, um operador de máquina numa indústria? Lógico que não, mas o operador também precisa ter um conhecimento mínimo de segurança. Até porque
ele tem um smartphone, ele tem provavelmente uma família que também utiliza a internet, isso e aquilo. E aí? A empresa não pode ensinar, educar essas pessoas para que dentro das suas casas ou no seu círculo de amigos ou coisas do tipo, elas não sejam transformadores do mercado de segurança também? E possam falar para essas pessoas, opa, não faz isso, ou usa tal coisa, não faz aquilo. Aí a gente começa a construir realmente um ambiente, uma sociedade digital muito mais consciente. Nesse pilar de cultura, a gente foca muito na competência. E aqui são treinamentos, workshops, eventos, coisas que nós já fizemos hoje, mas a gente vai começar a fazer de uma forma mais exaustiva e mais propositiva. Hoje a gente faz sob demanda, vocês nos demandam determinadas coisas. A gente vai começar a formar turmas para poder entregar determinados conteúdos. Dentro do OSTEC ou in company, né, nas empresas de vocês. Um outro ponto aqui, importante, a gente sempre teve várias discussões se a gente tem ou se a gente não tem uma conta no Instagram. E aí, pô, eu não tenho, não conheço, e desculpa a falta de conhecimento de fato, mas a minha pergunta era sempre o seguinte, ok, o que a gente vai colocar? Porque eu tenho um preconceito com relação à finalidade e à utilização dessa rede social. E aí, ok, a gente fez uma análise para ver como é que os nossos concorrentes estavam posicionados e coisas do tipo, para ver como que a gente poderia colocar. E, enfim, acho que foi ontem o William assim, Cássio, coloca o Instagram na apresentação, porque a gente vai começar a trabalhar com isso efetivamente. Aí assim, William, tá, mas o que eu falo lá? Né? Aí ele disse, não, cara, vamos focar a parte de conteúdo de educação. Educação em segurança, dicas para as pessoas consumirem esse tipo de coisa. Era uma ideia passada, quando se ventilou esse assunto, mas aqui a gente sai um pouquinho da marca que está vendendo soluções de segurança, e sim da marca, que é sinônimo de tudo aquilo que a gente está falando, de proteção de resultados, de tudo sob controle, de guardiões de resultado e por aí vai. Tá? Bom, e aqui, no fim, a gente vai lançar agora no primeiro trimestre de 2020 uma plataforma de aprendizagem gamificada, onde vocês vão conseguir, todo o conteúdo também é nosso, nesse caso, onde vocês vão conseguir inserir os colaboradores de vocês nessa plataforma, né? E eles vão ter que passar por uma série de atividades dentro da plataforma, e eles vão ganhando pontos. E os pontos, as regras, etc., vocês que definem. Tá? E a gente vai lançando conteúdos, tem conteúdos super básicos que podem ser para usuários muito iniciantes, e tem conteúdos mais avançados, né? Que você vai conseguindo graduar dependendo do tipo de organização, dependendo do tipo de atividade da organização e dependendo do setor que você está trabalhando. A ideia aqui é que a gente consiga, sim, trazer o ser humano, de fato, como uma estratégia de proteção. Tá? Essa é a ideia. A LGPD traz algumas exigências com relação a isso também, tá? Que você precisa estar frequentemente treinando, conscientizando e etc. Mas você tem outras formas de fazer. O objetivo aqui não é a adequação legal, e sim a oportunidade que vocês têm de educar os seus usuários e trazê-los mais para próximo das estratégias de segurança das empresas de vocês. Tá? E se segurança ainda não é estratégico ou não se dá o valor adequado, cada vez mais vocês vão encontrar esse tipo de discurso. Cada vez mais vai ser fácil de aprovar os investimentos em segurança. Tá? Bom, aqui a gente traz, né, que a competência ainda é a melhor guardiã contra ameaças digitais, é justamente isso que a gente busca trabalhar, né? E a competência a gente olha para o time, né? E a gente tira um pouco o foco do produto. O produto pode ser o mais recomendado, o mais certificado, ou pode ser aquele Linux caixa preta, né? Se não tiver uma pessoa qualificada por trás
dessas duas perspectivas, a empresa pode ter problema, né? Então, a perspectiva aqui existe uma tendência de um produto altamente renomado te entregar mais segurança, sem sombra de dúvidas. É isso que espera e por isso que você está pagando. Mas não necessariamente é isso que vai acontecer e não necessariamente é isso que a gente vê no mercado, né? Por isso que a gente sempre vai direcionar os nossos esforços olhando muito para o resultado, né? Cada vez mais os nossos processos de ativação, eles não estão somente direcionados a entregar o setup do produto, né? Mas ver o impacto que aquilo ali gera para o ambiente do nosso cliente. Isso passa a fazer muito mais sentido para a gente. Bom, que horas são? Desculpa. Tu anotou trocentas coisas aí. 9 horas? Pô, então eu tô... Tá bom, eu estou ouvindo os talheres ali. A gente fez um vídeo de reposicionamento. Talvez alguns de vocês já tenham visto, tá? Mas é um vídeo de 2 minutinhos, é super rápido, só para a gente poder encerrar. E aí a gente tem a oportunidade ali de confraternizar, trocar uma ideia, responder dúvidas ou coisas do tipo. O que eu só queria deixar antes de responder, de dar o play aqui, são duas coisas. Primeira, as fotos e a hashtag lá, o #StackDirect no LinkedIn, para que a gente consiga filtrar isso e poder escolher o vencedor e fazer o contato com vocês. E a segunda parte é que todas as coisas que a gente está colocando aqui é uma quantidade gigante de informação e coisas do tipo, mas principalmente quando a gente fala de ecossistema de segurança digital, é uma coisa que a gente vai ativando aos poucos, para a gente internamente, porque o nosso time também está nesse processo, e para vocês também. Então, saiu um novo produto, saiu uma nova parceria ou coisa do tipo, ok, a gente vai comunicar a vocês por um canal adequado, né? Saiu um novo serviço, saiu algum material novo, a gente vai comunicar a vocês também de maneira adequada, tá? E o que vocês tiverem de necessidade, de dúvidas, nesse meio tempo, fiquem à vontade para contar conosco, tá? E eu vou passar aqui o videozinho, espero que vocês gostem. Vivemos um tempo de mudança. A transformação digital já faz parte de nossas vidas e trouxe uma série de facilidades e desafios para pessoas e empresas. Precisamos perceber esse momento, repensar, evoluir, caminhar junto com a tecnologia de forma segura. Neste exato momento, pessoas e dispositivos espalhados por todo o mundo estão gerando quantidade imensurável de dados, que são processados e armazenados em busca de respostas e informações. Informações que com apenas um clique são convertidas em conhecimento, fundamental para alcançar melhores resultados. Proteger resultados é um dos principais desafios para empresas que buscam espaço em mercados cada vez mais competitivos e dinâmicos. E se segurança digital ainda parece algo distante para você, para o seu negócio, propomos uma reflexão. Imagine minutos, horas, dias de trabalho que trouxeram você até aqui. Agora, imagine seus resultados sendo comprometidos pela ação de ataques virtuais que podem causar perdas financeiras e danos irreparáveis à imagem da sua marca. Você está certo que está protegido? A OS Tech é especializada em segurança digital de resultados, entregando soluções personalizadas para mercados em constante transformação com profissionais alinhados em um único propósito: proteger sua empresa como guardiões de resultados. Nós transformamos a segurança digital combinando tecnologia, processos e cultura para que empresas continuem crescendo sem preocupação. Somos o que fazemos e aquilo que protegemos. OS Tech, segurança digital de resultados. Tudo sob controle. E uma coisa, vem todo mundo para cá, vamos bater uma foto todo mundo junto antes de comer ali, por favor.